Todos encontraram, digam amém. Se você não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Amanhã, 9 horas, não é isso? Eu quero fazer, por favor, irmãos, uma leitura responsiva. Eu vou ler os versos de números ímpares e a amada igreja corresponde com os versos de números pares. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E eu sei as tuas obras, que tem nomes que vives e estás mortos. Verso 2, a igreja. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-se. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Verso 6, que é o estribilho de Apocalipse. Vamos ler todo mundo junto. 1, 2, posso contar até 3? 1, 2, 3. Pai bendito e maravilhoso, nesse momento, Pai, que eu possa ficar atrás da cruz e só apareça o Cristo, aquele que é digno de honra, digno de poder, digno de exaltação, aquele que está sentado no meio dos 24 anciões, que todos eles cantam altissonantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ó Deus, tu que vencesse a morte, Satanás, e naquela cruz gritaste: está consumado. Nós estamos aqui para adorar um Deus que tem olhos e enxerga, que tem boca e fala, que tem pés e anda no meio da igreja, aquele que tem uma coroa e está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. E quem concorda, diga amém. Amém. Bem, meus irmãos, eu sei, não é que teor, né? O tensionamento, né, escatológico é muito vivente na igreja, principalmente nos momentos pós-pandemia, porque, creio eu, muitas pessoas pensaram que Jesus iria voltar no meio da pandemia devido à degradação moral e também às questões que nós vivemos, principalmente aqui no Brasil. Se eu não estou enganado, morreu mais de 600 mil pessoas aqui no Brasil, pelo menos é o que diz o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas, enfim, a pergunta é: aonde começa a escatologia? A maioria das pessoas pensam que não é questão de Novo Testamento e no livro do Apocalipse. Não. A escatologia, escator quer dizer a última, logia quer dizer estudo, estudo das últimas coisas. O livro de Gênesis repousa todas as doutrinas centrais de Gênesis 1 até o 4, que os judeus chamam do livro de Bereshit, né, que é o Pentateuco, Bereshit, Shemon, Vaikra, Bamidbar e Devarim. O livro de Gênesis é onde está a doutrina da escatologia. E a doutrina da escatologia ela é totalmente simbiótica. Ela é uma linha linear até o livro de Apocalipse. Preste bem atenção que eu vou dizer para você. Em Gênesis capítulo 2, verso 17, diz assim: pode comer de todas as árvores que existem, né, no jardim, mas não pode comer a árvore do conhecimento do bem, porque no dia que vocês comerdes, certamente... Só que a expressão hebraica, a tradução não está errada, porque não tem como colocar no português morrerás morrendo. Isso aí numa questão gramatical, numa análise citada, está totalmente errada. Só que a expressão correta é mormot em hebraico, que quer dizer morrerás morrendo. Tem quantas mortes? A morte física e a morte... Aí você vê como está em simbiose, em harmonia com Apocalipse capítulo 2, verso
7 em diante, que é a igreja de Esmirna, que Jesus disse para ela dizendo o seguinte: olha, alguns de vocês vão passar 10 dias na cadeia, porque Satanás iria aprisionar aquele povo. E ser fiel até a morte, herdar-te-ei a coroa e ao que vencer não passará pelo dano da segunda morte. Veja como está linear. Quando é que começa a ideia de escatologia dos últimos tempos? Preste bem atenção. O judeu, ele dividia de 2 formas: Olam Rabá e Olam Reset. Olam Rabá era de a queda de Adão até o Messias, que ia restaurar todas as coisas. E Olam Reset era do Messias até os últimos dias. Por isso que o escritor aos Hebreus, que ninguém sabe quem é, e bendice a origem, só Deus sabe quem escreveu, ele diz assim: havendo Deus falado de várias formas e de várias maneiras, nos últimos dias, falou pelo seu Filho. Quais são os últimos dias? Morte e ressurreição de Cristo. A partir da ressurreição de Cristo começam os últimos dias. E nós estamos vivendo esse último momento. Preste bem atenção, meus amados irmãos. Eu sei que vocês são bons de Bíblia e de escola bíblica dominical. Quem escreveu o livro de Apocalipse? E ele estava onde? Na ilha de Patmos. Por quê? Porque em 64 depois de Cristo, Nero, que era megalomaníaco, querendo reconstruir Roma ao seu bel prazer, para que o seu nome ficasse nos anais da história, ele vai fazer o seguinte: ele coloca fogo em Roma. E ele fica, diz historiadores como seu Tônico Pequeno, no livro chamado Os 12 Cáisares, os 12 César, que ele ficou tocando harpa e vendo aquilo. Ele precisava de um álibi, porque ele tem a mesma síndrome que eu e você, de transferência adâmica de responsabilidade. E o que é que acontece? Das 14 cidades e estados que tinha em Roma, 10 delas totalmente não pegaram fogo, e essas cidades predominantemente tinham pessoas cristãs e judeus. Era o álibi que ele precisava. E a partir daí ele dá uma sentença capital, quer dizer, 4 sentenças capitais para todos aqueles que eram cristãos. Essa só para você ter noção, a perseguição começa no 1º século, só vai terminar no 4º século com o Edito de Milão de Tolerância, com Constantino em 335. E o que é que acontece? Todas as pessoas, segundo William Buckler, no seu comentário, que era tida como cristãs, era uma religião ilícita. O mesmo peso que tinha para a prisão de um estuprador e ladrão, se fosse cristão, era a mesma coisa. Jogava na cadeia ou tinha 4 sentenças capitais. Decapitado, se fosse cidadão romano. Crucificado em praça pública. Ou queimado em praça pública para todo mundo ver. Ou era jogado no Coliseu Romano, aparentes com os leões, com fome, ou lutar contra os gladiadores. Meus irmãos, alguns historiadores, e até William Hendricks tem um livro chamado Mais do que Vencedor, ele vai deixar bem claro nesse livro que muitos cristãos foram jogados no Coliseu, decapitados, pessoas eram mortas, e Nero muitas vezes queria ver os rostos daquelas pessoas que passaram por essa situação tão trágica. E diz alguns historiadores, como William Hendricks, que o rosto daquelas pessoas eram pessoas que estavam alegres. Você sabe por quê? Porque em Filipenses 1:21, Paulo diz assim: para mim um viver é Cristo, e o morrer é lucro. A única coisa, meus pastores, essa pleia de pastores que estão aqui, que a morte pode fazer é só uma: é entregar o cristão para Cristo e morar com ele nos ares, cantar altissonantemente juntamente com os santos: Santo, Santo, Santo é Jesus de Nazaré. E João está lá, meus pastores, 95 anos de idade. Meus irmãos, estou chegando 40. Eu já estou sentindo os efeitos da idade. Imagina um ancião de 95 anos, que a última vez que ele viu Cristo, ele estava na plenitude da sua juventude, mais ou menos com 30 anos de idade. E João é levado para a ilha de Patmos porque todos os apóstolos, eles morreram de forma cruenta. O único que não morreu foi João. Como Diocleciano não consegue matar ele, joga ele na ilha de Patmos. Inválido, 95 anos. Eu fico imaginando
o pensamento daquele homem que conviveu com todas essas coisas drásticas, vendo pessoas sendo decapitadas, vendo o seu próprio Cristo dizendo que ia retornar, mas se passaram mais de 60 anos. E quando João está na ilha de Patmos, naquele momento tão caótico, naquele momento tão pusilânime, naquela ilha que nem água potável tinha, diz a Bíblia que ele viu os céus abertos. Sabe por quê, meu pastor Jonatas e todos os reverendos que aqui estão? Porque é nos momentos mais tristes da vida que Jesus, ele aparece. É nos momentos mais tétricos, porque nós estamos vivendo, nós temos um Deus que não é ausente, é um Deus que é presente. E isso foi cantado no Salmo 46, dizendo o seguinte, que Deus é o nosso refúgio, não é assim? E o que mais? Socorro bem presente, pelo que não... Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas espumejem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, do santuário da morada do Altíssimo, o Senhor está no meio dela e não será abalada. Ele ajudará ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele ergueu a sua voz e a terra se derreteu. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que tem feito desolações sobre a terra. Ele faz cessar a guerra, ele quebra corta e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aonde você estiver, no leito do hospital, pegando Uber, o Deus que ressuscitou dentre os mortos e que está na ilha de Patmos, está com você, com a sua casa e com o seu ministério. E João, ele não vê mais aquele cordeiro que foi oferecido na sexta-feira, que ele morreu de forma cruenta. Segundo Pierre, tem um livro chamado A Descrição de um Médico sobre a Morte de Cristo. Meu amigo, só para você ter noção, a partir da 15ª chibatada, que Jesus ele sofreu com azarrogue, pedaço de madeira, 12 questões de cabo de aço, a ponta era com osso, de maneira que quando o chicote batia, arrancava-se o couro. Jesus ele passou 24 horas sem comer. Abandono psicológico, porque todas as pessoas que disseram que estavam com Cristo, principalmente os apóstolos, negaram. Como eu e você nega. Muitas vezes na nossa prática diária. E a partir da 15ª chibatada, o sentimento que se tinha sobre as feridas, como se estivesse colocando ácido muriato em cima das feridas. É aquele homem que foi humilhado, nu, na frente de judeus e romanos. E os próprios judeus diziam, tu não é o Cristo, sai daí. E Cristo morre naquela sexta-feira. E não é aquela visão que João tem. Porque a visão que João tem, sobre para cá que eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Ele vê um homem que tem olhos como chama de fogo. Ele vê um homem que na sua boca tem uma espada aguda. Os seus pés são como latão de reluzente. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você sabe por que essa expressão? Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores? Deixa eu dizer para você. Porque os ditadores, né, os despóticos e césares, eles acumulavam uma dupla função. Eles eram sacerdotes do mundo perfeito que existia e ele também era rei. A expressão que é dada a eles são Kyrios, que é imperador, rei
Só que tem um problema. Quando o imperador morria, acabava o seu poder. Cristo é rei dos reis, porque ele governou em vida e governou na sua morte, ressuscitou dentre os mortos. É aquilo que Isaías 9,6 vai dizer: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E ele dá uma visão a João. Qual a visão que ele dá? João olha para ele e vê um homem andando nos castiçais, que, biblicamente, numa metáfora, na linguagem apocalíptica, escatológica, representa o quê? As 7 igrejas. Engraçado é que, enquanto existia um culto ao imperador, principalmente na igreja de Esmina, que garante o dinheiro de fazer um culto imperial, tinha uma imagem do imperador, do César, e estava parado. Jesus é diferente, meu irmão. Jesus, ele anda no meio da igreja. Ele não é um Deus estático, ele é presente e vivo. Ele é soberano, ele é Senhor. Deus está no meio da sua igreja, como está em outras, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está aqui andando no castiçal, na igreja Batista Remídio do Senhor. Ele está andando entre nós essa noite. E é ele que merece toda adoração. É ele que merece todo louvor. É ele que merece ser exaltado. Nós estamos aqui para adorar aquele que vive, aquele que reina e aquele que é soberano. Para não demorar muito, porque deixa eu olhar para o meu relógio aqui. Eita, ele não é convertido. E o que é que acontece? Vocês aguentam aí mais 15 minutos, meia hora, irmãos? Digam amém. Amém. Então vamos lá, aguenta aí, Carlos. E o que é que acontece? Nessa visão ele vê as 7 igrejas. Quais são as igrejas? Por ordem: igreja de Éfeso, de Esmina, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Foi-me dado um texto aqui para falar sobre a igreja de Sardes, certo? Vamos explicar, terminar e a gente ir embora feliz. Amém? Amém. Diz assim: ao anjo, todos têm esse início. Segundo Grant Osborne, no seu comentário de Apocalipse, a partir da página 123, ele vai apresentar um quadro que é bem interessante. Se pegar as igrejas de Apocalipse, tem uma coisa que ele chama a localidade e o mensageiro profético, pontos fortes, pontos fracos e arrependimento, e no final uma promessa escatológica. Se pegar todos os textos das 7 igrejas da Apocalipse, se pegar nesse ponto, você vai conseguir destrinchar de forma tranquila. Agora tem algumas igrejas que só tem pontos fortes, que são 2. Quais são? Já foi uma. E a outra? Não. A igreja de Esmina e a igreja de Filadélfia. As outras, todas elas, recebem repreensão. E a igreja de Sardes é bem interessante, que diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Tem um teólogo adventista, parênteses, né? Frederick Wheeler, que ele diz que Deus, a Bíblia é Deus falando em sotaque humano. O texto aqui é intercambiável totalmente com a geografia, política, a cultura que existe na cidade de Sardes. Só para você ter noção, a cidade de Sardes ela é fundada 12 séculos antes de Cristo. A partir do século 6 antes de Cristo, tem um rei nessa cidade que ele é muito opulento, né? Muito dinheiro, assim como o pastor Jonatas. E o que é que acontece? Estou certo aí, pastor Jonatas? Ele teve tanto dinheiro, irmãos, que a lenda era o seguinte: que tudo que ele tocava virava ouro. Inclusive dizia que quando ele tocou no filho dele, virou uma estátua de ouro. Oxalá que ele fosse o ministro da economia do país, Brasil, né? Mas enfim, e o que é que acontece? Essa cidade era uma cidade que tinha um poderio econômico muito grande. E ela ficava nas planícies, na Capadócia, se você vê hoje na Turquia, que era uma cidade muito alta, era o que nós chamamos de Acrópolis, que é uma cidade alta. E agora a gente vai ver a cidade de Sardes, ele vai mostrar o mensageiro profético. Como é que ele se apresenta a Jesus?
ele se apresenta aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e aquele que tem as 7 estrelas na mão. O que é os 7 Espíritos de Deus, meu irmão? Não está dizendo que tem 7 Espíritos, não, pelo amor de Deus. Isso é uma linguagem apocalíptica que quer dizer totalidade. Do Espírito é que ele tem todo o poder espiritual. O que a Bíblia diz sobre acerca de Jesus Cristo? Você pega o livro de Atos, capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem a todos, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isaías 42, acerca de Jesus, que é a profecia: o meu servo não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Uma questão é não esmagar a cana quebrada, é dizer que Jesus veio restaurar. Digo amém? Amém. Porque a vida espiritual da pessoa, quando Jesus entra, meu irmão, não tem outra não. Quando a plenitude do Espírito Santo entra numa pessoa, meus amados irmãos, você já viu a história dos índios Zulus da África? Quem aqui já ouviu falar? Já ouviu falar? O nome do pastor da igreja, que era ultra, super, mega reformado. Se dissesse um amém no culto, era mesmo que ter um funeral na igreja. Ele era missionário holandês e vai viajar na década de 60 do século passado para a África do Sul para ser missionário no meio dos Zulus. Ele pregava o evangelho, pastor. E quando ele pregava, ele notava que não havia conversão na vida das pessoas. E o que é que acontece? Ele já estava se sentindo muito humilhado, ele foi retornar para a Holanda. E ele orando, por que pareça, Deus também fala com os reformados em sonho. Ele teve um sonho e Deus disse para ele que não era voltar, não. Ele reuniu a igreja, disse, vamos orar. Se reuniram numa choupana de mato. Só vai o seguinte, a gente vai ler expositivamente e vamos orar durante vários períodos noturnos. Só que antes disso, eu esqueci de dizer, uma moça endemoniada, que ninguém conseguiu expulsar o demônio daquela moça, a mãe daquela moça chama ele, você não é o pastor do Deus verdadeiro? Eu quero que você ore e cure a minha filha. Só para você ter noção da possessão demoníaca, não se tinha mais grade na casa. A grade da casa era feita de arame farpado. E outra coisa, quando os pastores chegaram lá para expulsar o demônio, a mulher ficou pior e começava a cantar hinos demoníacos. E ele humilhado disse, vamos orar. Eles passaram, quase 2 meses orando. Lendo expositivamente o livro de Atos. Ele disse, quando chegou em Atos 10, 2 horas da manhã, pastor, ele disse que a mesma coisa que aconteceu lá em Atos 2, aconteceu no meio da igreja. Um vento entrou naquela choupana de mato na África e encheu todos eles com o Espírito Santo. O que tem os 7 Espíritos de Deus está aqui essa noite, porque sabe o quê? Ele vai nos restaurar e nos encher com o seu Santo Espírito. Primeira coisa que aconteceu, o pastor disse, vamos lá na casa da moça. Meus irmãos, quando a espiritualidade entra em cena, quando ele botou o pé no portão, o demônio daquela moça saiu, todos os demônios, toda a legião, sabe por quê? Porque não tem demônio nem ninguém que resista aos 7 Espíritos de Deus. Sabe o que aconteceu? Deus que um avivamento tão violento no meio daquele povo, tão violento, que ele começava a pregar no meio da mata. As pessoas vinham de longe, 20, 30, 40, 50 quilômetros de distância andando. Aí o pastor dizia, o que está acontecendo? Não, um espírito, um vento dizia para a gente chegar nesse local. Várias pessoas se converteram. Caravanas e caravanas iam para lá. Vocês sabem que na década de 60, hoje é ruim, imagina lá atrás as questões dos caminhões. Imagina a África do Sul. Pessoas iam dentro do caminhão para a igreja, para o pastor orar, as pessoas serem curadas. Aí tinha uma aleijada, uma deficiente física, que ia pegar o caminhão para entrar. Só que todo mundo entrou e deixou ela.
O pastor Erlon Steg, mais de 30 quilômetros de distância, disse assim: Deus, as pessoas que vieram te adorar, que precisam de cura nesse lugar, que sejam curadas. E aquelas pessoas que não puderam vir, aonde estiver o Senhor cure. A mulher, no mesmo instante, pastor orou, foi levantada, foi curada. Sabe por quê? Porque aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ele batiza, ele cura, ele prepara, ele leva para o céu e está dizendo: eu estou aqui e tenho todo o poder. E aquele que tem as 7 estrelas. E Apocalipse 1. Quem são as 7 estrelas, meus irmãos? Quem? Os pastores da igreja. Digam amém? Amém. Sabe por quê, meus irmãos? Eu, por misericórdia, eu não vou dizer onde foi, nem o grau, enfim. A maioria dos pastores, hoje, os verdadeiros, os hipócritas não, estão cansados devido aos problemas internos na igreja. Porque, infelizmente, aqui não tem isso não, isso tem lá em Paulista, onde eu morei. Está lá, vai lá para a praia, né, pastor? Biquíni de praia e bota assim embaixo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ano 2017 até 2021, nunca tantos pastores cometeram suicídio com a sua própria vida. E Deus sabe o que é uma igreja sem pastor de verdade, sem líderes. Eu não estou dizendo que líder tem que tocar o céu com a mão, não, porque pastor é homem como qualquer outra pessoa. E ele está revestido de uma certa autoridade para ajudar o povo e dar o que o povo precisa. A igreja não precisa, meu irmão, de 7 cestas da vitória. A igreja não precisa de campanha. Vamos amarrar o nó da camisa do marido que ele vai sair. Não. A igreja precisa de Bíblia. A igreja precisa ser alimentada. Por isso que Jesus, os pastores de verdade, eles estão seguros na mão daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Irmãos, coisa ruim é não ser pastoreado, meu irmão. Eu sei muito bem do que eu estou falando. É terrível. Mas eu não quero tocar tambores. Tanto o pastor Ridomar como o pastor Jonas e os demais que estão aqui, meu irmão, você está sendo bem alimentado. Sabe por quê? Quando um pastor ele é bíblico, ele é só o instrumento, mas a voz que sai dele é a voz daquele que tem 7 espíritos. Alimenta o povo, alimenta o rebanho, prepara a igreja para se encontrar com Todo-Poderoso. Vamos lá, vamos ser rápido. Eu sei, Carlos, as tuas... Martinho Lutero dizia: nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos e todos os salvos praticam as boas obras. Lutero disse na tese 73 das 95 que ele escreveu, que ele dizia o seguinte: melhor do que pagar a indulgência é dar o seu dinheiro ao pobre. A igreja chega em Roma com o seu congô, sabe por quê? Se você pegar a historiografia da igreja como exemplo de Cesareia ou Lactâncio, qual era a crença romana? Se uma criança nascesse com deficiência física, mata. Joga fora, os crentes não. Viam aquilo, pegavam aquela criança, transformavam no discípulo de Cristo. O pessoal dizia: ei, tem alguma coisa errada, porque os nossos deuses mandam matar. Esse Jesus é diferente, ele manda cuidar. Por isso que um cristão, meu irmão, não pode, se tiver algum aqui, a gente vai fazer uma oração e vai tirar toda a casta de demônio que tem. Porque é impossível um cristão ser favor ao aborto. Como é que pode? Como é que pode um cristão ser favorável ao aborto? Meu irmão, quando Jeremias disse: eu não passo de uma criança, Deus disse para ele 5: não diga que você é uma criança, porque eu conheço você antes do ventre da sua mãe.
Foi no ventre, meu irmão, que quando Maria chegou, que João Batista se alegrou na barriga dela, ainda colocou o nome. Por isso que ele conhece as nossas obras. Salmo 130, e tem outra coisa mais, aparentes. Talvez, eu não venha nem mais aqui, talvez pareça ser grosso. Mas tem pessoas, aqui não tem isso não, tem lá em Paulista, onde eu moro. Tem pessoas que só querem fazer as coisas para se mostrarem. Mostrar para garantir cargo. Meu irmão, quando nós fazemos a obra, não é para nossa glória, é para a glória dele. Por isso que o salmista disse no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conhece quando me assento e quando me... De longe conhece os meus... Ainda que a palavra não chegue na minha boca, Senhor, tu conhece toda ela. Tu me cerca por dentro e por detrás e põe a tua mão sobre mim. Tal ciência é maravilhosa demais, é tão elevada, que eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subir ao céu, se fizer minha cama no céu, tu também estás ali. Se tomar as asas da alva e subir aos confins dos mares, tu também lá está. Tua mão me guiará e tua destra me susterá. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto eu fui formado, como entritecido nas profundezas da terra, ainda estava na substância informe. E todas essas coisas foram escritas no teu livro, sem que nenhuma delas ainda havia. Vê se há em mim um caminho impuro e me guia pelo caminho eterno. Aquele que conhece a minha, a sua obra está aqui. Meu irmão, faça a obra para a glória dele. Quem está com sono aqui diz amém. Está todo mundo acordado, né? Alguns imperativos que são dados à igreja. Ser vigilante. Isso aqui está no modo imperativo, tá, mestre? Imperativo no grego é pior do que no português, né? A expressão vigilante é Gregório. Tem alguém com o nome Gregório aqui? É Gregorion em português, em grego. Qual é a ideia? Por quê? A cidade de Sardes era uma cidade altamente segura. Além de ser uma região de Acrópolis, existia uma torre bem alta que fazia a segurança da cidade. Só que tem um porém. Quando Creso, ele decretou guerra, com nada mais do que Ciro, foram 14 dias de guerra, ninguém saiu vencedor. Só que Ciro, ele vem por uma estratégia por debaixo, e ele consegue invadir a cidade de Sardes. E o que é que acontece? As pessoas que estavam ali perderam a batalha. Por isso que ele disse, eu sei que vocês dizem que vive, mas na verdade vocês estão mortos. Por quê, meus irmãos? Porque não vigiar, o que é que acontece? Jesus deixou claro. Mateus 26, se eu não estou enganado, 51. Orai e... Eita Jesus. 1 Pedro capítulo 5 diz o quê? Para vigiar, porque Satanás é como um leão que nos... É isso mesmo. Por que o crente, Carlos, ele tem que vigiar? Porque, meus irmãos, você está vendo aqui o jogo retórico, né? As palavras bonitas, falando em grego, sou professor de teologia, né? Sou alto, né? As pessoas, meu timbre de voz, né? Não com tanta eloquência como o pastor Jonatas, mas chama a atenção. O que Deus quer saber, meu irmão, é o background. É o que está aqui atrás, né? Porque, meu irmão, vamos ser sinceros. Adianta nós estarmos aqui e assistir uma série chamada Do Diabo? Adianta não, meu irmão. Adianta estar aqui, meu pastor, e consumir a novela da Globo, onde paga pedágio para o movimento LGBTQI+, está sem vigilância. Adianta estar aqui, meus irmãos, conversando e lá no direct, ó. Eu quero dizer para você que, além de você ser convertido, o seu WhatsApp também tem que ser. O seu Instagram tem que ser.
Se sua esposa, ou a sua mulher, ou o seu marido pedir para ver o seu celular, não tem problema nenhum, porque você está vigilante. E quem é vigilante, irmão, Satanás ciranda de um lado, ciranda do outro, mas ele está de pé porque ele é escudado pelo sangue do Cordeiro. Tem que estar vigilante. Porque se não tiver vigilante, meu irmão, já era. A carne, Jesus disse, ela é boa e ela é má. Paulo disse lá em Filipenses capítulo 3, no meu corpo não habita bem nenhum. Salmo 51, verso 5, em pecado eu fui gerado, em iniquidade minha mãe me concebeu. Lutero dizia, meu nome é pecador, meu sobrenome é pecador, e pecador eu sou. Calvino dizia, tudo que você vê de bem em mim é Cristo, e o mal sou eu mesmo. A nossa natureza é ruim, porque Lutero dizia, olha, eu pensei que o velho homem tinha morrido no batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. A carne da gente, meu irmão, só quer... Olha, aproveitando teu livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, que diz o seguinte, nós somos tão maus que para ser bom a gente tem que fazer força. Por isso que a gente tem que estar vigilante. 1 Coríntios capítulo 10, 13, Paulo disse, aquele que tiver de pé, cuidado para quê? Nós estamos aqui é pela misericórdia dele. Então a gente tem que vigiar, tem que saber amizade, porque no final da vida vai sobrar a Cristo. Confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas. Perfeita no original, teleios. Não quer dizer perfeita no sentido que nós sabemos, mas quer dizer numa situação de maturidade. As obras do cristão têm que ser maduras. No sentido que ele tem uma matureia. O que é um cristão maduro? Não, vamos falar do cristão imaturo? O cristão imaturo é aquele que quer brigar por qualquer coisa. Não é? Aqui não. Lá onde eu moro, em Paulista... É, Carlos? O que é que acontece? Meu irmão, tem gente, pastor Jonas, se não der um cargo a ele... Não é, Felipe? Na reunião de obreiros, ele tem surto psiquiátrico. Se não, olhe, meu pastor, o senhor está muito elegante. Se ele não der oportunidade para ele cantar, meu Deus do céu. E tem pessoas, aqui não tem isso não, mas tem pessoas que estão dormindo no culto, mas se der o microfone para ele, marcha, pula, eu não vou fazer isso aqui. Mas aí marcha, pula, dá decreto, vira espiritual. Cristão maduro mesmo, sabe aquele que se não der oportunidade a ele, ou não, ele está cantando em espírito, em verdade. Cristão maduro é aquele, meus irmãos, que perdoa o seu pai que maltratou ele na infância. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que o pai dela... Tem alguém de menor aqui, fora a minha pessoa aqui? Levanta a mão para eu saber. Só Débora é? Pessoas que foram violentadas, e você sabe o que é, durante toda a infância, pelo pai. E não só foi uma, duas, três, várias vezes. E o pai dizia, eu estou criando você para mim. Imagina como essa criança cresceu. Mas sabe o que aconteceu, meus irmãos? Essa moça encontrou aquele que restaura todas as coisas. Jesus salvou ela. Tem uma voz brilhante. Não tão conta de Filipe e do pastor Jonatas. Mas uma voz brilhante. Essa pessoa perdoou o pai. Permitiu que o pai tivesse um câncer. Jesus guardou o pai, mas antes de guardar ele aceitou Jesus de Nazaré. Sabe o que é isso? É o cristão maduro. Seja um crente maduro, eu e você devemos ser maduro. Escola Bíblica Dominical, venha. Culto de doutrina, venha quando puder. Culto domingo à noite, venha também. Ame o seu marido mesmo roncando à noite. Foi forte, foi, Carlos?
Não é verdade? Parabéns para ela. Sabe por quê? Porque uma cristã não vai amaldiçoar, dizer, poxa, eu queria um marido que ele fosse assim com um peitoral mais quadrado, né? Ou com um abdômen de tanquinho. Eu quero dizer que o corpo passa, viu, meu irmão? Quando chegar aos 70 e 80, o poder da gravidade ele vai diminuindo, tá certo? Aquela potência toda, tudo isso aí. Mas uma mulher madura vai dizer, ele ronca, ele pode fazer o que foi, mas foi Jesus que me deu! Eu tô sabendo que eu tô ganhando uns pontos aí com o varão. Verso de número 3. Deixa eu olhar pro relógio aqui pra gente encerrar logo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda. O que é isso? 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, Paulo diz assim, tudo o que eu recebi e ouvi, eu passei para a igreja. O que é isso? Sabe o que é isso? Bíblia. Jesus deixou bem claro em Mateus 7, 24 em diante. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, assemelha-lo ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Correram os rios, sopraram vento, choveram, combateu aquela casa e aquela casa caiu porque não estava firmada na... Ao homem prudente, assemelha-lo ao homem que edificou a sua casa sobre a... Caiu os rios, sopraram vento, combateram aquela casa, mas ela não caiu porque estava firmada na... Meus irmãos, estar firmado em Cristo. Pode vir o vendaval que vier, eu estou de pé. E arrepende-se. Se não vigiares, virei sobre ti como um... E não saberás a hora sobre ti que virei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós andamos no tempo cronológico. O tempo de Deus é Kairos. Kairos remete à eternidade. No céu não tem relógio não, viu? Porque Deus é atemporal. Não é isso, Carlos? Teologia sistemática número 1. Ele é antes do tempo, Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. E operando Deus... Deus está acima do tempo. É na hora certa, no momento certo que Jesus vem buscar a noiva amada. E por isso que a igreja tem que estar preparada. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas. Por quê? Isso é uma metáfora em relação a contaminar as vestes. Tem um livro chamado de Zacarias capítulo 3. E lá fala sobre o sumo sacerdote Josué. E ele está tendo um tribunal, uma visão. Porque Deus tinha que restaurar a vida dele antes de que o templo fosse construído. Por quê? Porque se ele entrasse com as vestes sujas no santo dos santos, o que é que acontecia com ele? Ele era morto. E Deus não quer matar você. Por enquanto não, meus irmãos. Deus quer que você ganhe bem muitas almas para o reino dos céus. Aí o que é que acontece? Ele está com as vestes, a Bíblia diz que ele está... Tem um trono, o anjo, e ele está com a mão direita, com a mão de Satanás. Misericórdia. Mas você sabia, se você falar mal do seu irmão na igreja, sem ter motivo nenhum, você não está com a mão só com Satanás, não. Você está com o corpo todo junto dele. E diz a Bíblia que ele estava com as vestes, e Deus foi lá e deu uma veste novinha, branca a ele. Para ele ficar limpo diante de Deus. Escuta uma coisa para você, meus irmãos. Talvez, lexicograficamente, erramos o que é santidade. Porque tem gente que pensa que santidade, o cara está com uma cara bem feia, né? Não dá um sorriso para ser ninguém. Senta na igreja, dobra o joelho, ora, fala com ninguém. Meu irmão, santidade é diametralmente oposta a isso. Porque teve um homem que estava na cadeia, na prisão parmetina, e disse assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez os digo, alegrai-vos. Santidade não é aquele que não peca. Porque todos nós, aqui nós pecamos. Todos os dias. Talvez agora no culto. Santidade não é aquele que não se suja. Santidade é aquele que quer se limpar todos os dias. Deus tem misericórdia de mim, eu errei aqui, eu caí aqui. Me levanta, porque eu preciso da tua misericórdia.
Lutero teve um sonho. E Satanás estava lá. Anotando, pegou uma lista, anotou todos os pecados que ele tinha. E aquilo remoendo o coração de Lutero. Escrevendo cada um pecado mais grotesco do que o outro. Aí Lutero no sonho se lembrou. Agora Satanás escreve no final assim, ó. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. E ele diz assim, ao que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós vencemos, meus irmãos, não é quando você troca o seu carro Fiat Palio 147 numa BMW, não, viu? Você não vence quando você tem um curso de pós-doctor. Não é isso, não. Você não vence quando você vai ganhar no tribunal uma causa trabalhista de 300 mil reais. Não é isso, não, meu irmão. Em Cristo, nós vencemos, sabe por quê? Porque nós somos sujos, miseráveis, fadados ao fracasso. Mas Cristo venceu e nós estamos justificados em Cristo para morar no céu. Por isso que Paulo diz em Romanos 8:31, ele vai dizer, que diremos, pois, acerca destas? Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes nos entregou por todos nós, como não dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusar os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu e ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas perante ao matadouro. Mas ele diz assim, mas em todas essas coisas somos o quê? Mais do que vencedores daquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente por vir, nem altura, nem profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus está dizendo, vigie, ore, porque você vai chegar no céu vestido de branco, dizendo santo, 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 santo é o Senhor Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.